Boa noite, amigos. Hoje, se você não vem sempre no estudo, pô, por favor, fica aí, porque hoje tem Marcos Gomes online. Rafael Casa, depois de um Brasil Bowl, nunca mais veio depois do Brasil Bowl. Aí agora é o quê? Começou o BFA? O cara, não, tô estudando, hein? Lembra de mim. E aí, temos aí tem uma galera bem legal das antigas, ó. Raquel tá online, Kylon Roger tá online. Pô, eu tô muito honrado. Eu não sei o que o destino vai me cobrar, mas eu tô pronto porque vai vir, tá? Seguinte, hoje eu não tinha pensado em muita coisa assim, porque confesso que, com todo respeito, essa foi uma das piores semanas de vídeo assim da história. Eu assisti 4 jogos e consegui cortar 4 vídeos, pô. Sendo que o jogo do Rafa, pô, sem condição de assistir o vídeo, né? Fizeram uma Tech Pix lá, não ia gastar meu tempo assistindo o jogo travando. Dito isso, a gente está passando agora num momento que é um momento que, pô, vai definir muita coisa assim do ano de vocês, tá? A gente está em julho e, cara, faltam literalmente 5 meses pra gente chegar nas finais do Nacional. Pô, cara, mas 5 meses não é coisa pra caramba? Não é. Não é. Porque as escalas... Cara, você tem a tua temporada regular para mostrar o teu talento. Tem muita coisa, cara, que eu converso com o Jean, e isso em relação à BFA, tá? Eu consigo ter... Enquanto vocês estão pensando assim a cada 15 dias, Pedro Braz fala, né? Eu não penso para mais de 15 dias. Eu já estou pensando em dezembro, em coisas que eu preciso fazer em dezembro, em escalas que eu preciso fazer em novembro, em escalas que eu tenho que fazer em outubro. Cara, são coisas que eu preciso estar pensando. E parte do meu planejamento passa com, cara, de verdade, o estadual, só contei os jogos importantes. Se você apitou, pô, Piraporinha da Serra contra Marcos Gomes, Black Books, você... Cara, para mim esse jogo não valeu de nada, tá? E para a maioria das pessoas que vão te escalar, esses jogos não valeram de nada. Porque ou você tem repetição, ou você faz o mínimo. Marquinhos, só se você conseguir fechar teu áudio aí, por favor. E aí, cara, dito isso, a gente vai começar agora a ter grandes situações, tá? Grandes situações. A gente vai ter muito jogo importante. Pra galera de Brasília, por exemplo, TDC e Cruzeiro é um baita jogo, pô. Porque são 2 times que estão basicamente se reconstruindo. Pra galera do Nordeste, pô, a gente vai ter o Fortaleza Tritões e Spectros, se eu não me engano. Vai ter o Ceará Caçadores e Fortaleza Tritões de novo daqui a um tempo. Cara, são grandes jogos e que a gente precisa aí, possivelmente Fortaleza Tritões hoje é a 3ª, 4ª força do Nordeste, por que não? E, pô, Renan, PK, Gustavo, tem mostrado o talento deles. Eles não têm o estadual. Eles têm uma Copa Nordeste, que é um jogo a cada 2 meses. Conta isso? Será que conta isso? E, cara, a gente está chegando no momento em que fazer o básico, eu chegar aqui e eu não ter uma jogada absurda de vocês negativa, cara, é um ponto excelente. A gente tem que passar despercebido. Não é todo jogo que nós vamos fazer grandes chamadas, mas todo jogo tem uma chamada ruim, é muito negativo. É muito negativo. E nós estamos diminuindo essas condições de vídeos negativos ao longo dos meses. Sabe por quê? Cara, vídeo ruim é exatamente igual notícia ruim. Chega muito rápido. Chega muito rápido. A gente teve, essa semana, um time que mandou um pedido de explicação de algumas coisas e tal. E, pô, metade dos pedidos, assim, realmente faziam sentido. A outra metade eram coisas que do tipo, pô, só quem apita sabe que aquilo ali não tem impacto real nenhum, sabe? E a visão dentro de campo era outra. Então, a gente tem processos acontecendo que não são aos olhos do público. Cara, já assisti todos os jogos da BFA esse ano, pô. Alguns jogos eu quero rever, porque eu deixei de ver algumas coisas que eu vi mais rápido. Mas, pô, já assisti os jogos do Gão, já assisti os jogos do Renan, já assisti os jogos do Sul. E, cara, essa semana a gente tem aí mais uma penca de jogo, galera de Pernambuco vindo a campo pela primeira vez pela BFA esse ano, a galera do Rio vindo para a CBFA também, primeiro jogo oficial, né, do Rio esse ano. Então, a gente tem muita coisa a mostrar. E, cara, todo mundo. Porque tal cara é veteranaço e tal, cara, tem que se provar.
Tem que se provar. Ano passado a gente colocou o Rafa no primeiro ano dele, porque a gente entendeu que das opções que a gente tinha, o Rafa era que entregava para a BFA a melhor opção. O Rafa vai de novo para a final de conferência, coisa assim? Cara, não faço a menor ideia. Até espero que não, tá, Rafa? Porque prefiro que outra pessoa pague a minha batata recheada dessa vez. Mas, de verdade, se o Marcos e o Scofando não foram os melhores backdays do Brasil de novo, pô, cara, todo respeito. Foda-se, pô. Foda-se. Eles vão ter que aceitar que o processo está acontecendo. Da mesma forma que, se eu tiver um ano merda, eu não vou forçar minha escalação em jogo nenhum. Da mesma forma que eu não forcei minha escalação em jogo nenhum ano passado. Então, como eu disse no Nordeste ano passado, a experiência Guilherme Cohen, ela é muito dura. Talvez não seja todo mundo que entenda o processo e respeite as minhas decisões, mas a experiência ela é 100% justa. 100% justa. Então, a gente vai continuar operando com a justiça que a gente operou no passado e avaliando da melhor forma possível para entregar para a Liga, que hoje a gente representa, o que a gente espera da arbitragem. O que vocês, como árbitros, podem fazer? O que, como eu, árbitro, posso fazer? É continuar me preparando. Ah, vai aparecer oportunidade, amigo? O Keith tem um Super Bowl em 13 anos. Tem um cara que apita com ele que está no 8º ano. O Keith está no 15º. O cara tem 3 Super Bowls. Na mesma posição do Keith. Quer dizer que o Keith é ruim? Não. O Keith é um excelente árbitro. Quem já viu o Keith apitando, o Keith apita muito. Só que falam que esse maluco é o Messi do Inside Judge, pô. O cara, todos os Super Bowls que ele estava disponível a partir do 5º ano, ele fez. Então, assim, o que dá para fazer hoje em dia? Nada. Além de apitar com qualidade. Perfeito? Tamo junto? Vamos começar com a nossa sequência do Paint para toda danada presente? Vamos lá. Teremos 4 vídeos, então? 4 vídeos, mas eu acho que são vídeos que a gente vai conseguir tirar alguma coisa a mais. Tá bom, fazer o método Pure Shading, dá pra dar uma... Pô, assim, com todo respeito, eles ficaram 43 minutos na segunda-feira falando de uma jogada. Pô, se eu ficar 43 minutos aqui, eu sou espancado na Praça da Liberdade, aqui no centro de Petrópolis. Sim, Vem todo mundo. Exato. Então, assim... Não, eu sei que eu vou. Então, vamos lá. Primeira jogada, o nosso Magrotron, Felipe Ferreira, ou Everest, ele vai acompanhar muito bem aqui a jogada na parte de baixo do vídeo, só que a gente tem um contato na área do nameplate, perfeito, e aqui a gente tem aqui um contato na área do nameplate, e depois a gente tem uma falta por puxar pelo colarinho. O ponto que eu quero trazer aqui nem tudo que reluz é ouro. Por que eu tô falando isso? A gente começou a falar... Vou deixar aqui rodando, tá? A gente falou nos últimos tempos muito sobre o processo em 2 etapas, mas o processo em 2 etapas, ele não serve para tudo, pô. Ele não serve para tudo. Por que o processo em 2 etapas não serve para tudo? Porque o processo em 2 etapas é quando você tem uma ação e essa ação depende da localização da bola. Neste momento, a ação é literalmente aonde está a bola. Então, a gente não pode usar um processo em 2 etapas, por exemplo, para marcar um horse collar tackle. Agora, uma coisa que a gente usa no bloqueio pelo lado cego, que a gente tem que trazer para esse lance, é o que a gente chama de modo scan. Se eu estou lá nessa jogada, beleza, eu estou encaixotando essa jogada com o meu deep wing, back judge bem posicionado, Ampare fazendo a movimentação dele. O grande ponto aqui no momento em que o defensor coloca a mão no colarinho, isto é uma falta? Não. Isso é uma possível falta. Possível falta não é falta. Quando ele bota a mão, eu ainda não tenho a parte do texto do livro em que ele fala assim, puxar abruptamente para baixo. É a mesma forma que numa interferência de passe, ele encostou no cara, é falta. Não. Tem que ter a restrição, tem que ter a classificação. Então, nesse momento aqui, e isso foi uma coisa que eu já até falei com o Felipe, eu não estou jogando o menino debaixo do ônibus, até porque ele tem feito um ano muito melhor do que o meu. Seguinte, nesse momento, não tem a falta ainda. Só que olha só, quando começa a falta, ele já está jogando a flag. Ou seja, ele jogou a flag antes de concretizar a falta. A falta acontece? A falta acontece. Muda o ponto da aplicação? Não muda o ponto da aplicação. Por quê? Porque é uma falta do time B que vai ser aplicada do ponto do fim da corrida.
Então, não importa o ponto da falta aqui. O grande ponto é, nesse momento, ó, aqui, quando tem o buckle, né, que eles chamam, que é o momento de dobrar o joelho por resultado dessa puxada para trás, ó, aqui é o buckle. Aqui é o momento em que a gente tem confirmada a falta por horse collar tackle. O ponto é, a flag já estava no ar quando a falta aconteceu. Então, quer dizer que o julgamento dessa penalidade, dessa falta, ela foi feita antes da falta realmente acontecer. A gente não precisa ter pressa nisso, tá? E aí, completando, o Felipe fez exatamente o que a gente precisa, que é continuar apitando, vai até o spot e depois completa a penalidade. A gente vai ter o referee fazendo o anúncio, tá? Falta pessoal, horse collar tackle, 15 jardas de penalidade do ponto do fim da corrida, e aí a gente vai ter as 15 jardas aplicadas do ponto do fim da corrida. Ponto. Quem quer me falar qual vai ser o status do relógio nessa próxima jogada? Pronta, né? Pronta. Por quê? Primeira descida, né? Mas teria duas coisas, né? Completar uma penalidade e foi uma primeira descida. Não teria nenhuma situação também, nenhuma das ocorrências é snap que sobreporia. Exatamente. Perfeito. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Felipe, quer recuperar a tua alma aqui online? Como é que tá? Deixa eu falar uma coisa sobre Por o favor. finalzinho dessa jogada aí. Uhum. Sinal preliminar, cara. Eu acho que a gente pode melhorar isso aqui, sabe? Porque a gente não é pra ficar com vergonha de fazer sinal. Todo mundo vai saber, não é segredo pra ninguém, sabe? A gente pode fazer o sinal grandão ali, olhando pro referir. Eu acho que isso seria interessante, a gente Você começar a fazer está falando do melhor. sinal preliminar de primeira descida? Não. Sinal preliminar de uma falta, né? Na hora de comunicar a falta. Entendi. Eu vi que o Felipão fez ali, mas ele estava foi explicando legal pro isso. cara, ele não estava falando pro referir, né? Exato. E além de falar para referir, pode fazer sem diminuir o movimento, sabe? Ele grande ali mesmo, para todo mundo ver, porque não é segredo para ninguém. Uhum. Entendeu? Exato. E aí, é aquele negócio, né? Fazer claro mesmo, ó. Não precisa fazer falta, pessoal, repetir o anúncio para ele, tá? Mas você pode chegar e falar assim, referir, teve uma falta pessoal, horse collar tackle do número tal, 15 jardas daqui para lá, beleza? E aí, segura, pegou o spot, quando ele comunicar fizer o anúncio, falou com o umpire, a gente toca esse barco, tá? Só fazer, pode me processar, tá? Mas o que é esse Sakai de óculos escuros aqui? Cara, eu tava segurando aqui, eu falei, não é possível que ninguém vai comentar isso. Isso aqui, amigo, férias? Virou férias? Não, diretamente do filme Men in Black, pô. Peraí que eu tenho que atualizar, mandar pro Vini isso aqui, né? Ele ataca novamente. Imundo, cara. Estudo. Toda vez que tem o Sakai junto Boa noite, Vinícius Bez. Boa noite, Vini Bez. Que sua quarta-feira esteja maravilhosa. Porque a foto tá daquela que tá fechada, quando você abre, só tem um Sakai atrás do referi assim. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Excelente comentário do Pedrão. Pedrão fala pouco, mas quando fala, hein, Pedrão? Porra, grande agregado ao estudo hoje, hein? Eu acho que você tá inspirado por causa do Rafa, cara. Quando o Rafa não vem, tu fica triste. Foi um Eu fico com saudade dele, cara. Saudade. Lembrando que você nunca optou com o Rafa porque o Rafa preferiu ir pro Canadá, né? Não se esqueça disso. Egoísta. Egoísta, totalmente egoísta. Bom, vamos lá. Nessa jogada, Rafa Casa, posso contar com a tua participação, amigo? Quanto tempo? Pode contar, sim. Se vai acertar, né, Rafa? Aí também. Aí a outra, vamos ver depois. Tem que ver como é que tá isso aí. Vamos lá. Rafa, no topo do vídeo a gente vai ter uma situação, mas não tão no topo do vídeo. Eu vou até voltar porque é maldade com você. Não faria uma covardia dessa. Tu me ferrou. Tu fez a cirurgia aí para tirar o óculos, mas também calma, né? Calma. Não tem milagre que seja operado. Esse camarada aqui, se eu não me engano, consegue ver meu cursor? Sim. Rafa, as ações desse camarada, né?
Uhum. o que você faria? Bom, posso ver de novo? Pô, fica à Mas, vontade. tranquilo. Fica à Beleza. vontade. Você é Alpha Premium, né? Que é mais do que o Alpha mais. Ele faz um bloqueio abaixo da cintura, né? Uhum. Só não. Não precisa pegar o número dele, não. Tá. Você acha que foi falta? Que foi chamado falta. Eu tenho a sensação de que sim, né? Que foi pra frente da zona neutra, né? Uhum. E aí não. A frente da zona neutra, mais de uma jarda, né? A frente da zona neutra, aquela seria o equivalente, e o que seria o equivalente, entre aspas, a tackle box, né? Que é Perfeito. aquela regra de até uma jarda à frente entre os tackles, né? Está mais para frente, vamos dizer assim, né? Mais para dentro do campo da defesa, Uhum. um bloqueio abaixo da cintura e não é falta. E digo mais, o Rafael, eu acabei de sentir uma saudade que eu não lembrava que eu tinha, que era de entrar na tua mente, né? Tem um detalhe aí, Rafa, que você não lembrou. Esse defensor não era estacionário a uma jarda da zona neutra. Então, além do que você falou, se tivesse sido uma jarda além da zona neutra... Ele não era estacionário antes do snap, né? Ele entrou, né? Exato, ele era um linebacker, ele deu umas 3 jardas da zona neutra. Então, independente se tivesse sido a uma jarda ou mais, que não foi, porque foi a mais de uma jarda além da zona neutra, esse cara, ele não era estacionário dentro da zona neutra naquela tackle box, né? Então, ele não era um jogador elegível para fazer esse tipo de bloqueio. Perfeito? Agora eu vou deixar Renan Pérez se justificar por que ele acertou. Porque o Gustavo tá na minha equipe, né? É claro. Nada Não, bem de graça. eu ia te perguntar se ele precisava ajustar a flag e a posição da flag. Não. Não, né? Tá. Não, porque é o mesmo tipo de aplicação da última, tá, Renan? Vamos lá. Quando a corrida termina na zona neutra, o ponto básico é o ponto fim da corrida, correto? Então, nesse momento, quando a gente tem uma falta pessoal que é do time B, e aí a gente vai ter desculpa, eu sempre falo que a gente não fala isso, mas eu acabei falando. A gente tem uma falta pessoal do time sem posse, né? Então, como essa falta foi do time sem posse, sendo ela atrás ou além da zona neutra, nós teremos a aplicação do ponto básico. Então, aqui, mais fácil de falar que seria uma metade da distância para o gol, né? Amanhã eu dou uma puxada na orelha dele, viu? Pode deixar. Ele não estava aí? Ou ele só vem para marcar presença? Ele tá. Safado, né? Safado. A família Pérez é a família que mais incomoda o Brasil, pô. Brincadeira. Mas, Renan, a gente não tem o seu anúncio, né? Você quer fazer o anúncio aqui pra gente? Posso sim. Querer, viu? Pô, Querer é uma expressão muito forte. Querer é difícil. Faz aí. Vamos lá, falta pessoal, bloqueio abaixo da cintura, número blá blá blá, defesa. Exige penalidade aplicada no final da corrida. Errei. Pô. Metade de distância aplicada no final da corrida. Primeira descida automática. Score. Perfeito. Perfeito não, né? Não, sabe por que eu gostei? Porque cada pessoa tem um jeito de anunciar. Então você anunciou primeiro defesa, você anunciou primeiro número tal, e depois defesa. E não defesa número tal. Só para comprovar que a gente não tem uma obrigatoriedade de ordem das coisas que a gente vai falar, contanto que a mensagem seja passada, sacou? Certamente você estaria com um anúncio mais redondo no campo, porque você estaria já recebendo as informações de todo o processo. Passei um pano pro Renan, fala, B. Mas aí, olha só, eu concordo com você, mas eu acho muito legal pensar na estrutura do anúncio como um todo, assim, me ajuda, inclusive, né? Porque quando você... Verdade. Acho que foi com o Tuta, quando a gente teve aquela sessão com o Tuta Salan, que ele falou, meio que pensa em blocos, né? Uhum. Que é tipo, primeiro você vai dizer a falta de sinalizar, aí depois você vai dizer número e time, depois você vai dizer a penalidade, né? Uhum. E aí depois você vai dizer geralmente a descida, né? Porque existem quais as situações? Repete, perda, primeira automática. Uhum. Eu não sei se eu mandei para todos vocês um Purification, não. Um Virus Clinic, que foi um dos últimos que teve, que foi com Michael Van der Velde.
Ele foi até o referido da final da XFL e tal. E ele começa falando sobre anúncio, ele bota uma sequência, né? Ele coloca assim, tipo, A, B, C, K, J, L, L, M, N, N, O, e fala assim, você consegue lembrar essa ordem aqui? É uma ordem super difícil. E depois ele coloca como se fosse assim, A, B, B, C, C, D, D, E, E. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que eu não me importo com a ordem que você vai anunciar, eu não estou falando que você vai anunciar essa falta assim, 15 jardas de penalidades aplicadas por causa de um bloqueio legal abaixo da cintura pelo número 54 defesa. Não estou falando do inverter, mas tipo assim, o Renan só falou o número na frente de quem foi. Então falou número 15 defesa, e não defesa número 15. Isso é uma coisa que, sim, a mensagem ainda foi passada, sacou? Eu concordo contigo, tem que ter estrutura. Mas sim, ele inverter, por exemplo, e falar 15 jardas defesa, ou, perdão, número 50 defesa, ou defesa número 50, não é algo que faz diferença prática para mim, sacou? Caso fique mais fácil para ele. Então, aí sobre isso, só um ponto que eu acho também é a consistência. Por exemplo, a gente estava conversando essa semana no nosso grupo do WhatsApp sobre falar em português ou falar em inglês. Cara, tanto faz. Agora, sim, seja consistente, né? Uhum. Porque essa parte para mim não é tanto faz. Porque me incomoda esse fato que a gente tinha conversado, me incomoda um pouco do false start, sendo que dá para usar o saída falsa, sacou? Porque às vezes a gente se enrola numa parte do inglês e depois vai para o português, sacou? Então, pô, tem coisa que realmente, offside, intentional grounding, beleza, face mask, beleza. Mas, tipo, saída falsa, false start. Não, assim, faça como for natural, mas o importante, assim, o inglês eu acho que porra, é difícil, sacou? Unsportsmanlike. Tem coisa que você consegue jogar. O Jean, por exemplo, ele falou que pelo tempo que. E é uma boa prática, eu acho que é legal dividir isso também. O Jean falou que ele tinha ele tem um costume de tentar anunciar em português sempre que possível, pensando em quem está assistindo. Por exemplo, esse jogo aqui foi televisionado. Televisionado não, foi transmitido na internet. Muitos jogos hoje são transmitidos. Nem todos têm microfone, né? Que é uma tragédia, mas quando for, você às vezes, por exemplo, falar agarrão pela grade ao invés de face mask é didático para quem está assistindo, entendeu? Para aquela pessoa que está vendo pela primeira vez ou qualquer coisa assim. Saída falsa, sei lá, se você quiser chamar offside de invasão ou qualquer coisa desse tipo, mas por aí vai. Mas aí sim, mas novamente, não tem problema você falar holding ou face mask, desde que você seja consistente nos seus anúncios. Tipo, continue fazendo isso com frequência. Sim. E o importante é, assim, a gente ainda tem um problema que mais da metade dos anúncios eles não são muito fluidos, né? Então, quando a gente tiver, vai ser outro ponto. Fala, Bertão. Não, e outra dica a respeito de anúncio, o que o Bernardo falou de fazer um anúncio estruturado em partes, é bom até porque, por exemplo, eu vejo nos últimos anos os referees melhorando os anúncios, o que é muito bom, mas, assim, muitas vezes você tenta fazer o anúncio inteiro, por exemplo, holding ataque número 63, 10 yards de penalidade automático, enfim, você acaba se perdendo. Por isso é importante fazer o anúncio um pouco pausado para até você conseguir respirar. Porque quando você fala mais de 4, 5 palavras de uma vez, você acaba meio que perdendo o fôlego e perdendo o seu raciocínio. E aí, geralmente é aí que existe o erro do anúncio, sabe? Então e lembrar de antes de ligar o microfone, você passar na sua cabeça o anúncio. Você não ir para o anúncio direto. Geralmente é nesses dois lugares que mora o erro no anúncio. Sim. E tentar ter um pouco de cadência também, né? Pedro Braga me deu um esporro no jogo que eu fiz com ele. Falou, porra, tu fala muito devagar. Pô, irmão, eu ainda prefiro falar devagar do que falar muito rápido e acabar fazendo merda. Então, assim, meu anúncio demorava 5 segundos a mais? 5 segundos a mais, mas pelo menos estava lá tranquilão. Saudade dele, aquilo, né? Cada referee vai ter o seu estilo, ponto. Isso não vai conseguir se mudar e tal. Cada referee vai ter o seu estilo, assim como os da NFL têm. Mas é importante isso, é ter cadência, ter voz. Uma vez você falou mesmo, por exemplo, duas coisas que você falou que é muito importante. Por exemplo, uma situação de estresse, um técnico e tal. Você falou que o técnico foi ejetado. Você bem falou assim, cara, tem raiva nesse anúncio.
Dá para perceber que tem raiva nesse anúncio. Isso é prejudicial. Outro caso, você falou, referi, tá meio muito tímido falando. É claro, vai ter seu estilo e ponto. Mas é importante achar um meio termo bacana para todo mundo. Perfeito. Inclusive, esse do time é um dos que mais me arrependo, né? Que foi pro Pedro Barros. Aí, pô, em vez de a gente acabou estimulando ele para anunciar, né? Em vez de ele parar de anunciar, ia ser bem melhor. Brincadeira, Pedrão. Vamos para a próxima? Marcos, posso contar contigo, amigo? Se é que eu posso te chamar de amigo, né? Sei, tem muito tempo que as coisas não acontecem, né? Vamos ver se depois do dia 29 a gente vai continuar falando amigo. Com certeza, né? Para quem estiver em Brasília, todo mundo convidado para alguma coisa num bar tal, depois do camp da EAFA, que vai ser de manhã. Muito bom esse anúncio aí também, com todas as informações precisas. Perfeito. Gostou? Bartal, adorei. Bar tal, depois do camp da EAFA. Coladinho com o Gugu, tá ligado? Lembra do coladinho Sim. com o Gugu? Uhum. Marcos, seguinte. A gente tem aqui uma formação de chute de scrimmage. Vamos ter um punch. E aí o número 26 se move ali. Marcos, eu quero que você cite para mim todas as faltas que nós temos nessa jogada. Tá, põe lá de volta. Ó, isso aqui é a partir desse momento que você precisa das informações. Quais são as faltas que nós temos aqui? Vai lembrar que nenhuma dessas faltas, Marcos, estão com parênteses no livro de regras, hein? Tem uma formação legal e um shift legal. Nada mais. Deixa eu ver. Volto de novo. Volto. O motion do número 26 é legal? Se não tivesse nenhuma falta, tá? Sim, tá. O motion ele tá indo pra frente, né? Não. Não? Deixa eu ver o motion. É porque eu pensei já em shift legal com essa movimentação dele. O cara da ponta da linha se mexe e tal. Até aí tudo bem. Mas o 26 ele tá. Não, o motion é legal porque ele saiu da linha, sim. Porra, é isso. Ele não virou um back, né? Ele Sim. tá na linha, faz o motion, só que em nenhum momento ele tinha estacionado para virar esse back, né? Sim. Então a gente tem a formação é legal, porque tinha mais 4 homens no backfield e foi essa a chamada. Detalhe para o Gustavo Pérez no topo do vídeo, fazendo uma baita mecânica invertida. Muito bom. A gente tem o shift legal, porque esse número 26 e o cara no topo do vídeo, tá? O cara no topo do vídeo, ele também está se mexendo na hora do snap. E tem também o motion ilegal, por quê? Porque ele era um jogador na linha. Ele, em vez de dar um passo para trás, estacionar, virar um back e depois fazer o motion, ele simplesmente só sai. Então a gente tem 3 faltas aí. Marcos. Era para ser em bola morta, porque o shift legal se transforma no false start. Eu só não reparei se eles tinham... Eles não param nem por um segundo. Eles saem do huddle, os caras ficam se mexendo toda hora. Sim. Não tem... Se o 26 tivesse esperado um pouquinho mais, não seria shift legal convertido em bola morta. Tem algumas situações, tá? Tem algumas situações, e aí eu acho que o nosso maior papo, né? Era assim, pô, cara, às vezes é muito complicado falar qual a linha tênue da preventiva, né? Porque tem uma coisa tão escancarada como essa, e aí a gente olha e fala, pô, podia ter sido um pouquinho diferente, né? Mas sim, nesse lance, 7-0, primeiro quarto, eu assumiria o BO de tipo, pô, cara, vou dar uma chamada. Time novo, sabe? O foda você fala assim, deve ter um disparate técnico, né? Os corpos do time veterano, Calcaia sabe, é um time novo. Cara, nada, foi 19-18 jogo bom pra caramba. Por favor, Renan. Volta aí. Essa jogada foi uma que eu te mandei, que tu não leu, né? Mas tudo bem. Perfeito. Essa tem uma investida ao chutador que eu dei preventiva por não ter sido um contato forte, né? Não, de boa. Eu não achei. De boa, pode dar preventiva, né? Pode dar preventiva. Bate pouquinho. Ele resvala no pé desse cara. A questão da investida contra o chutador, Renan, é deslocar esse cara da posição dele, tá? Então... ele se movimenta muito pouco. Eu também pensei isso na hora, eu dei só um aviso, avisei ao cara que se jogou, aí o Kika ficou chorando, mas isso é de praxe, né? Renan, ano que vem ele vai se salvar nessa jogada, tá? Me lembra de usar ela, sabe por quê? Porque possivelmente, né, se a gente usar todas as alterações da NCAA desse ano para o ano que vem,
quando a bola passar mais de 5 jardas atrás da posição inicial do cara que é o possível kicker, esse cara vai perder a proteção dele a partir do ano que vem, tá? Legal. Então, possivelmente, se esse cara tivesse tomado uma porrada, ia facilitar para você, tá ligado? Lembrando que eu acabei de falar é do ano que vem. Se usar essa porra esse ano, porra, vai pegar a geladeira do Rafa Casa, tá? Valeu. Show? E, Marcos, só pra gente fechar nessa jogada aqui, todas as faltas que eu falei, tem possibilidade de aplicar depois do chute? Ou alguma delas não é possível aplicar depois do chute? Não, considerando que é em bola morta, você vai aplicar primeiramente bola morta. Ah, pô, aí está na bola viva já. Bola viva. É pra ignorar a bola morta, é isso? Ignora. Fiz não aconteceu. Se não tem estudo. Só tipo assim, pô, era pra ser bola morta. Beleza, acabou o estudo, pô. Você tava naquela sessão do Virus Clinic, que os caras não tinham uma jogada de momento, aí eles desenharam uma endzone na jarda 5, e aí era um cara que pegava e entrava na jarda 5, os caras, gente, não temos um vídeo de momento, então, por favor, imaginem que isso aqui é a endzone. Aí eu fiquei com um negócio, tipo, feio pra caralho, mas tudo bem, faz parte. Porque não tem a tua playlist lá, que tem Manda nossa. playlist. Não. Pô, só em jogos que eu apitei com o Cohen, a gente já teve tipo umas 3 ou 4. Pelo menos umas ameaçinhas de momento, pelo menos. Bom, então a gente poderia aplicar 6-3-3, né? Formação legal, já que o time B, o próximo bota a bola em jogo, foi um chute que cruzou a zona neutra, papapá. O time B tem a escolha, né? Sempre bom lembrar. Obviamente que nesse caso, provavelmente ele vai escolher ficar com a bola porque foi um chute ruim, mas ainda assim ele tem a escolha. Tá falante, Renan Pérez? Vou desabafar. Emily te deu folga? Aqui. Uma pergunta. Não, ela tá olhando feio pra mim aqui, inclusive, que eu tô falando beijo, alto e o Tomás tá dormindo. Ela tá ouvindo? Mandou um beijo pra ti, Cunho. Assim, antes de estudar com vocês, eu não teria marcado 6-3-3 nem a pau. Ia voltar tudo e chute novo. Então, para quem tá começando agora nesse estudo, continue aí, porque só aprende assim mesmo. Na porrada, né? E aprendendo aqui com você. Ô, Renan, sabe que vídeo que eu mandei pro Marcos esses dias? Um vídeo que daquele jogo que a gente apresentou em Brasília? Que a gente ficou 6 minutos. Cara, tô de novo falando esse vídeo. 6 minutos para aplicar uma falta e conseguiu aplicar errado ainda. 3 anúncios. 3 anúncios. 3 errados. Cara, quando eu lembro dessa jogada, eu falo assim, irmão, não é possível que isso aconteceu. Eu assisti tudo de novo, só para ficar torturando lá. Eu assisti até o primeiro anúncio. Mas tá bom. Foi, o primeiro jogo de ref depois da pausa da pandemia e tal. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma situação. Deixa eu ver aqui alguém para responder essa boa aqui. Eita. Peraí. Prendeu aqui. Vamos lá. Raquel. Pô. Boa. Gostou? Gostou da minha escolha? Gostei Obrigado. muito. Obrigado. Não, eu não. Passei o dia doente. Tô só para assistir. Eu também. Eu tô super doente, cara. Eu tô com... Tô só para acompanhar hoje. Não faz Raquel, você estava na praia até ontem, Raquel. Exatamente. Eu voltei com uma virose. Não tô bem. A nova cepa aí, ô Marcos. Não escala não, hein? Pelo amor de Deus. É bom saber que a gente já faz a mudança da escala. Até amanhã melhor. Raquel, você sabe que eu tenho uma grande tradição de apostar coisas com árbitros do Distrito Federal, né? O Roberto já está me devendo 2 coxinhas e para poder fechar minha refeição, eu vou apostar com você. Se você acertar, eu pago a sua coxinha, tá? Se não, eu vou ter um rodízio de coxinha só para mim, perfeito? Vamos lá. Aqui a gente vai ter uma jogada, tá? A gente vai ter um passe lá no topo do vídeo e aqui embaixo a gente tem este defensor, esse jogador do ataque, que já avançou mais de 3 jardas antes do passe ser feito, depois o passe é lançado, passe completado, e a minha pergunta é, Raquel, a gente tem uma falta por inelegível além da scrimmage aqui? Acho que ela não te viu, Marcos. Eu acho que não. Não temos, tá? Por que não temos? Resposta completa. Tá. Pensei que você ia responder por ela. Não, calma Responde também, né? comigo, por favor. Chega de privilégios, Raquel. Você vai ter o privilégio de apitar comigo com o Marcos. Raquel, se você usar a cabeça de jogadora que ainda tá fresquinha aí, a gente sabe, talvez você chegue nessa aí. Pô, a cabeça de jogador é simples, né? Juiz ladrão. Juiz roubou.
Me roubaram. Cabeça de jogador. Pô, eu jogo no ataque. Então Tá de não é falta. marcação comigo, tá de marcação comigo. Então vamos lá, legal. A gente tem aí um passe, tá? O que nessa jogada não nos permite caracterizar que isso é uma falta por inelegível além do scrimmage? Valendo a coxinha. Deixa eu ver de novo. Vou deixar rodando para você. Eu não sei responder, não. Vou falar Aí, merda. quer pedir ajuda dos universitários? Aqui, ó, escolhe qualquer pessoa nessa sala para responder que não seja o Scufano nem o Marcos. Não, o Marcos não sabe. Ah, o Marquinho. Eu não sei. Ele vai te prejudicar. Ele vai te prejudicar. O Frica. Boa. E aí? Então me dificultam, hein? E aí, Alexandre Monteiro, direto do Lobocop, fala aí pra gente. Não, eu vou já avisar, eu tô vendo no celular, mas parece que a bola não cruzou a zona neutra, certo? Bom ponto. Acertou, Frica. Agora, Frica, a gente vai estar junto aí no próximo fim de semana e tal. Meus pêsames para você. O grande ponto aqui que eu quero trazer é o seguinte, Frica. Qual o timing ou qual é o procedimento correto? E aí agora é a pergunta de milhões, tá, cara? Se você acertar. Para o umpire, inclusive. Para o umpire, exato. Qual o procedimento correto quando a gente tem uma potencial falta de inelegível além da scrimmage? Com quem a gente fala, o que a gente pergunta? No caso, por exemplo, se fosse eu de umpire aí, eu chegaria ali rapidinho no ref linesman, principalmente se ele não tivesse feito algum sinal suplementar, ia perguntar, a bola cruzou a zona neutra? Se ele falar que, no caso ele falaria que não cruzou, eu não ia jogar nenhuma flag. Se ele tivesse falado, a bola cruzou a zona neutra, eu jogaria a flag e ia repetir a falta. Perfeito. Pode fazer a pergunta, Marcos. Não, mas tu jogaria a flag aonde? Tu ia saber onde foi o ponto da falta? É importante o ponto da falta? Tu jogaria a flag... Não, porque inelegível é 5 jardas ponto anterior. Mas tu jogaria a flag para qualquer lugar, então? Jogaria lá no pé do ref? Jogaria mais ou menos no local. É porque, assim, se eu tivesse visto onde o cara tá, assim, como mecânica, eu costumo fazer assim, a jogada, por exemplo, começou na linha de 30. Eu vi que o cara foi até a linha de 35. Eu vou ficar com a linha de 35 na cabeça e jogaria na linha de 35. Perfeito. Não, como você falou, tá? Como uma falta que vai ser aplicada acima do ponto anterior, e não é uma falta de ponto da falta, você jogar exatamente no lugar ou corrigir essa flag depois não faz diferença, tá? O grande ponto eu jogaria em qualquer lugar nas imediações, tá? Não necessariamente no ponto da falta, jogaria em qualquer lugar nas imediações, tanto que eu, como ref, se eu vier um inelegível além da scrimmage muito escancarado, meu umpire nem meu head viram, eu vou jogar ela lateralmente. Talvez eu jogue até perto da minha lateral. E aí eu faria exatamente o que você fez. Uma coisa que o Klink fez nessa jogada, que era o umpire, que eu não faria, é dar um sinal de timeout para falar com o árbitro, tá? E aí, porque, cara, a gente ainda não tem uma falta caracterizada. Eu não pararia o relógio do jogo para conversar. Como o relógio está rodando, e assim, obviamente, não é time... Mas ele jogou a flag, cara. Eu sei. Perfeito. O que eu tô falando se eu não tivesse jogado a flag, tá? Tá. Eu teria deixado rolar e só perguntado rapidinho, cruzou ou não cruzou? Porque é uma pergunta de sim ou não. Sacou? É uma pergunta de sim ou não. Sim. Aí o PVP joga a flag e dou o sinal de timeout. Tá? Mas eu não pararia o jogo de imediato. Ele fez certo porque ele deu a falta e depois eles acabaram tirando. Mas o que eu falei com o Klink é o ponto seguinte, cara, eu prefiro não jogar a flag, não ter esse hábito de jogar a flag num potencial inelegível além da scrimmage, porque se eu me equivocar 20 vezes, eu vou ter parado o jogo 20 vezes e vai mostrar como se fosse uma, sei lá, não uma insegurança, mas tudo ele quer dar o inelegível além da scrimmage, sendo que a gente consegue resolver isso mais rápido. Beleza? Fala, B. Eu ia só dar um toque também de que esse processo, se você está usando rádio, beleza, você pode perguntar no rádio. A gente teve uma situação no Vasco e Flamengo que a gente apitou que foi um API. E era mais ou menos essa mesma coisa. Você precisava saber se o passe cruzou ou não a zona neutra para saber se aquilo é uma interferência de passe do ataque ou não. E aí, basicamente, aquela coisa também, uma boa prática dos wings, de que da mesma forma que você dá o soco na direção, né, do tipo, se o passe foi para trás, se o passe foi para frente,
você também numa situação dessa que você meio que identificou que o que está sendo questionado ou que tem uma flag ali, você pode, por exemplo, já agilizar muito apontando na direção do backfield. Então, da mesma forma, ao invés de fazer o soquinho, você vai apontar na direção do backfield. E basicamente você está dizendo essa bola não cruzou a zona neutra. E se ela tiver cruzado, você aponta na direção do backfield da defesa, né, do downfield. E aí, basicamente, você está dizendo, olha, cruzou sim. Você dá essa confirmação também. Não precisa fazer na hora, do tipo, já estou dando soquinho para trás, apontando para o chão. Mas se teve alguma controvérsia no lance, e a informação de cruzou ou não a zona neutra é relevante para o lance, faz esse suplementar, porque ajuda muito. Inclusive a gente que está no fundo. E para a informação ser completa, quem está vendo, né, seja umpire, referir, enfim, precisa entender essa sinalização, porque às vezes o pessoal fica, não, só o wing, não precisa saber essas sinalizações suplementares, porque isso é coisa do wing, ele que precisa saber. Só que se ele faz a sinalização e você não sabe o que ele está querendo dizer com aquela sinalização, a sinalização ela é inútil, né? Então, todo mundo saber as sinalizações, não só para fazer, mas para poder interpretar também quando você vê ela em campo. Perfeito. Doug. Fala, boa noite, galera, beleza? Bem, vamos lá. Jogada legal e tudo mais, massa. Vamos supor que essa bola cruzou a zona neutra. E aí a gente teria duas faltas, então, não é isso? Inelegível além da scrimmage de interferência de passe, que o cara tá engajando no bloqueio, ou não, porque ele não é um jogador elegível para receber passe e não tem a falta de interferência de passe nesse caso. Vamos ver aqui. Se tivesse cruzado a zona neutra, seria o API. Mas você tem que ver também, o Doug, se essa falta foi ali na zona neutra. Por exemplo, se o passe tivesse cruzado, certamente esse bloqueio também teria sido à frente, porque ele está à frente da jogada, tá? Mas tem que lembrar só que a interferência de passe ela tem que ser além da zona neutra, tá? Para ser esse API, tá? Mas Só calma aí com essa do API, né? Porque um dos princípios do API é levar uma vantagem. Interferência de passe do ataque, toda interferência de passe ela tem que representar uma vantagem para quem está cometendo ela. Um passe que é lá na outra área do campo e não necessariamente, por exemplo, isso aqui desloca um linebacker que poderia estar na marcação desse jogador. Eu não sei se eu seria favorável, por exemplo, a gente chamar isso de uma interferência de passe de ataque, porque não necessariamente foi próximo de onde o passe foi, não sei o quanto ela representa uma vantagem, sabe? Pô, eu acho que esse cara foi. Eu entendi o que o Scott falou, mas eu acho que esse cara foi atrasado na jogada. Ele poderia ter fechado antes, por exemplo, se não tivesse sido bloqueio. Sacou? Coen, deixa eu só falar uma coisa que eu já ouvi isso, acho que o Scott também, que mandou o vídeo, é que eles usam muito para determinar se for OPI, eles dividem o campo em 3, né? Seria até mais ou menos a hash, entre as hashes e depois. E aí, cara, o passe foi na hash esquerda, na terceira região, e a OPI tá quase na primeira região. Cara, o passe é na hash e esse bloqueio aqui é na hash, pô. Não, ele tá depois da hash de um lado. O passe foi fora da hash lá na esquerda e o bloqueio foi depois da hash aqui na direita. Não. Ah, tá. Você tá falando. Eu achei que o Doug tá falando dessa ação aqui no topo do vídeo. Não, mas esse cara aí, ele é. Entendeu? Isso aqui foda-se. Isso aqui foda-se. Tá. Eu tava vendo o bloqueio de cá. Era lá em cima mesmo. É onde o Gui tá colocando o cursor agora. Eu acho que todo mundo falou a mesma coisa, só que de situações diferentes. Todo mundo concordou. Aqui embaixo, foda-se. Lá em cima, se tivesse sido... Soltei de novo. Do cara que dá o teco. Perfeito. Lá em cima, sim. Não, lá em cima, sim. Caso tivesse cruzado a zona neutra e tal. De acordo, B? Perdão, me perdi. Tava respondendo no WhatsApp. Aqui no topo do vídeo, essa situação, o Doug estava falando sobre essa situação. Aqui. Aí sim, com certeza. Tá. Achei que a gente estava falando desse cara aqui na frente do Clink. Não. O que faz o bloqueio além da zona neutra, não. Também, eu achei que o Doug falou tão certo da OPI, eu falei, não, ele tá falando lá de cima, pô. Dei o critério de quando em dúvida pro Doug. Pra pegar mas eu falei lá de cima porque aconteceu bem parecido comigo aqui, né? Até eu lembro. Cara... Não, tu até deu a OPI aquela vez, né? Foi. Show de bola. Dúvidas?
Dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Ih, aí, ó, vai se justificar. A essas horas, 50 de Não. gravação, sacanagem, fala, Felipão. Esse jogador, nesse caso, nesse lance que vocês falaram que poderia ser uma interferência de passe do ataque, esse jogador que engajou no bloqueio não está menos de uma jarda da linha de scrimmage? Mesmo assim seria uma OPI? Seria o API. Se tivesse sido além da zona neutra. Eu acho, Felipão. Tem uma exceção, não? Não, então. O que você está falando, se eu não me engano, é a regra da NFL. Tá? Tem um detalhe na nossa regra que é sobre não considerar quando um cara começa um bloqueio a 1 jarda e vai a 3 jardas, mas a gente está falando sobre jogadores inelegíveis. Qualquer bloqueio além da zona neutra, e aí, por favor, confesso que a regra não está vindo na minha cabeça. Pode dar uma olhada aí em API. Se eu não me engano, qualquer situação além da zona neutra já seria para uma falta de bloqueio, um bloqueio além da zona neutra, com passe cruzando a zona neutra, já seria uma falta por OPI. Tá? Beleza. Vou dar uma olhada aqui. Por favor, depois se quiser qualquer coisa eu faço uma errata, mas tenho quase certeza que é isso. Marcos, você sabe que a gente está vivendo outros tempos, né? Porque se fosse, tipo assim, 2021, alguém teria aberto a áudio e falado, não é bem assim não. O cara tá em silêncio. Pô. Acabou a instituição Rafael Casa, né? Vamos ver se o Rafael é bom mesmo. Qual que é a regra, então? Qual que é o número? Esqueceu já, não sabe mais. Não sabe mais. Tenta aí, Rafa. Cara, esse pessoal veio com pedras, né? Acabou o amor nesse grupo já, né? Por isso que chama OPI, né? Offensive Pedra Interference, né? Nossa senhora. Com as pedras que viemos na mão. Mas se eu não me engano, Pedrão, vai ser regra 7, 3... 3 alguma coisa. 737, vai. 737. 738. É que é 738 não é DPI? Eu tentei. Lê pra gente aí, ô Felipão. OPI é 738. 738. Aí tu só leu isso. Pass Interference, 738. Aí tu me quebrou, pô. Lê a regra aí. Artigo 8, durante uma descida na qual um passe para frente legal cruza a zona neutra, contato ilegal de jogadores do time A e do time B é proibido no momento do snap até em que a bola for tocada por qualquer jogador ou árbitro. Interferência de passe de ataque ao contato de uma jogadora do time A, além da zona neutra, que intervira. Felipão, só te interromper rapidão. Lê item, o B, número 1. Número 1. Quando, após o snap, uma jogadora inelegível do time A imediatamente avança e faz contato com uma adversária em um ponto não mais do que 1 jarda além da zona neutra e mantém um contato por não mais do que 3 jardas além da zona neutra. Isso não é, ele está listando, não é interferência de ataque. Entendi. Aí ele está listando, para inelegível, que é o caso desse vídeo. Eu acho que não dá para ver se ele bloqueia, se o bloqueio começa a 1 jarda ou não no vídeo. Não sei se vocês conseguem ver e tal. Mas o que ele está dizendo aqui não é interferência de ataque quando o jogador inelegível, que é o caso, avança e faz contato com o adversário não mais do que 1 jarda além da zona neutra e o contato se estende por mais do que 3 jardas. Não mais do que 3 jardas. Entendi. Perfeito. Mais alguma dúvida? Então, vou parar de gravar aqui.